Oi pessoal, eu sou a Ana Campagnolo, essa é a nossa segunda aula sobre feminismo. Vamos só lembrar rapidinho o que nós falamos na última aula. Nós conversamos um pouco sobre a revolução sexual, que é, digamos, o proto-feminismo, né? Nós poderíamos dividir a aula em 5 períodos, são 5 aulas, então seria basicamente o proto-feminismo que se manifestava já nos primórdios de uma revolução sexual. Vocês lembram que nós falamos sobre Marquês de Sade, sobre Shelley, Mary Wollstonecraft, e as principais pautas feministas daquele período, século XVIII até o início do século XIX, eram a educação, a contestação à moral religiosa, a contestação à monogamia, ao casamento heterossexual, uma propaganda do divórcio, propaganda do amor livre. Nós vimos a experiência mal sucedida de algumas mulheres, como da própria Mary Wollstonecraft, que é considerada a primeira feminista ou última proto-feminista, escritora do livro Reivindicações dos Direitos da Mulher. Como nós vimos naquela primeira aula, basicamente todos os pensadores ou escritores que versavam sobre a revolução sexual mais proeminentes, mais importantes, mais relevantes, eram homens. E nós tínhamos apenas uma mulher de destaque, que foi a Mary Wollstonecraft. A Olympe de Gouges também teve uma atuação importante, mas lembrem-se, ela foi guilhotinada, ela foi executada pelo regime esquerdista liderado por Robespierre. Então nós encerramos a nossa última aula falando sobre a decadência da primeira fase da Revolução Sexual, que é uma fase que começa de 1750 até o fim da Revolução Francesa. Como a Revolução Francesa foi um fracasso, também acabou sendo um fracasso a proposta da Revolução Sexual, e personalidades como o Marquês de Sade e o próprio William Godwin viraram pessoas ingratas no meio do intelectualismo, que a gente vai ver, surge então, após o fim da derrocada da primeira fase da Revolução Sexual, uma reação, então um período reacionário, onde vai se valorizar os valores, onde vai se supervalorizar, né, a conduta moral, a modéstia, a castidade, enfim, nós vamos falar sobre isso um pouco na aula de hoje. Então, só para lembrar, essa primeira fase que marca muito a relevância do tema sexo na pauta feminista, é uma pauta inicial, já no começo do movimento feminista, está bem marcada nessas pessoas, né? O Shelley, Godwin, Marquês de Sade, na própria experiência da Mary Wollstonecraft. Esse sentimento vai arrefecer e agora nós vamos entrar no século XIX, vamos falar sobre um novo tipo de feminismo, né? É claro que é uma sequência, mas nesse novo modelo, essas pautas sexuais começam um pouco amortecidas, elas foram, digamos, mal sucedidas no século XVIII, e isso acabou desmotivando pessoas a continuarem defendendo essa revolução sexual tão avidamente. Na aula de hoje, na aula 2 e na aula 3, nós vamos falar sobre trabalho, marxismo e essas duas pautas relacionadas ao movimento feminista. Por que o assunto do sexo vai ficar um pouquinho de lado agora? Porque vai entrar em discussão as pautas econômicas, né? Então, os partidos políticos vão se dividir depois da Revolução Francesa em direita e esquerda. A primeira ocasião, inclusive, que se define esses dois espectros da política, esses dois lados, como direita e esquerda, é a Revolução Francesa, né? Então, a Revolução Francesa fracassou e junto com ela fracassou também os ideais da Revolução Sexual. O mesmo, no entanto, não aconteceu com a Revolução Americana. Se você quiser se aprofundar sobre isso, você pode dar uma olhadinha no Google rapidinho que você já vai ver as diferenças entre a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Então, alguns ideais iluministas, o republicanismo, por exemplo, continua prosperando, com uma propaganda até muito positiva, né? Uma propaganda de terminar com a monarquia, instaurar repúblicas, Estado-nação, né? Um novo modelo de país e tudo bem. Acontece que o movimento feminista, ele não morre, ele vai se repaginando. Embora a gente tenha que pontuar, lembrando nossa primeira aula, o nosso foco era demonstrar que o movimento feminista, apesar de todas as lutas econômicas, sociais, jurídicas, que podem parecer estar ligadas a ele, é um movimento baseado na revolução sexual, cujo objetivo e meio é a revolução sexual. Bom, nós vamos então para o século XIX. Os países que nós abordamos na primeira aula, principalmente, você lembra, a Mary Wollstonecraft era inglesa, e também tínhamos a Olympe de Gouges, que era francesa. Essas duas mulheres são as primeiras ali do movimento feminista, do qual nós falamos na primeira aula. Nessa segunda aula, para falar de trabalho, nós vamos novamente falar de vários escritores homens. Porque, como em toda a história do movimento feminista, sempre por trás existem pensadores homens. Na primeira fase, nós falamos do Marquês de Sade e do William Godwin, por exemplo. Agora nós vamos falar de Marx, de Engels e de outros nomes. Como estava a situação desses países que nós analisamos na primeira aula? Bom, a França, como a Revolução Francesa fracassada, veio o Império Napoleônico, e a história da França caminha até chegarmos à Comuna de Paris. A Comuna de Paris aconteceu em 1848. O ano 1848 é fundamental para essa nossa aula 2 e para a aula 3. A primeira onda do feminismo, ou seja, o movimento feminista de fato, começa nesta data, em 1848. É uma data coincidentemente importante, porque nós temos na França a Comuna de Paris, na Alemanha nós temos Marx publicando o Manifesto Comunista, e nos Estados Unidos nós temos a primeira conferência de mulheres para lutar por direitos civis, né? A princípio seria pelo sufrágio universal, pelo direito ao voto, mas não aconteceu. Então, em 1848, em Seneca Falls, numa igreja metodista, as mulheres se reúnem, um grupo pequeno de mulheres. É sempre importante mencionar que o movimento sufragista é menor do que parece, principalmente no que se refere à adesão das mulheres. Então, em 1848, nós marcamos, começa agora a primeira onda do movimento feminista. Então a gente vai deixar esse assunto do voto para as nossas próximas aulas e vamos nos concentrar no mercado de trabalho, economia, na organização social, nos partidos políticos, nas ideologias partidárias de direita e esquerda, e como é que elas vão manobrar essa questão da mulher no mundo do trabalho, do salário da mulher dona de casa, do salário do operário, das classes que vão surgir agora com a Revolução Industrial. Bom, são alguns países os principais para a nossa aula de hoje. A Inglaterra, que nós vamos ver um sistema de reação àquelas pautas libertinas da Revolução Sexual, que agora vai entrar na era vitoriana. Então, a gente vai ver uma supervalorização da moral, né, acontecendo. A França,
que em 1848 em diante começa a se esquerdizar cada vez mais. Um exemplo disso é a Comuna de Paris, de 1848. Em 1848, então, a publicação do Manifesto Comunista também sinaliza que os movimentos de esquerda estão se definindo bem marxistas da Alemanha, depois vão se propagar para a Rússia. A Rússia, mais especificamente, é uma sociedade economicamente atrasada em relação aos outros países, porque ela ainda é essencialmente agrícola. A maior parte das pessoas trabalham na agricultura na Rússia. E a Rússia é o primeiro país a implementar a Revolução Socialista, que prega a ditadura do proletariado, o que é, de uma certa forma, um contrassenso, já que a Rússia era composta pelo campesinato, por camponeses, e quase não tinha proletários. Então a gente vai ver vários ajustes e como que nós vamos caminhar para a construção da direita e da esquerda, ou melhor, do liberalismo e do marxismo, os dois tratando a causa da mulher no mercado de trabalho. E vamos deixar a questão do voto mais para frente, quem sabe na aula 4. Bom, o nosso foco principal desta aula 2 é o trabalho. Para começar, a gente tem que conceituar o que é o trabalho, qual é o entendimento das pessoas acerca do trabalho. Hoje, como existem inúmeras profissões e muita propaganda relacionada à vocação e uma gama enorme de tipos de profissões, inclusive de trabalhos que são muito leves, né, como por exemplo o trabalho de uma telefonista, o trabalho de uma secretária, de uma promotora de eventos, são trabalhos que não exigem força física. Nós temos trabalhos até que são intelectualmente menos exigentes, outros que são fisicamente quase não exigem força nenhuma. Então nós temos uma gama de opções de trabalho. Mas nem sempre foi assim. A humanidade cresceu, né, milênios e milênios, e se desenvolveu sobre a noção de que o trabalho era algo ruim, algo necessário. Então o primeiro mito que nós precisamos desfazer para começar a entender a relação da mulher trabalhadora ou do movimento feminista com a questão do trabalho é o mito de que o trabalho é um direito. Provavelmente você que está assistindo a aula, que é assinante aqui do Brasil Paralelo, já ouviu várias vezes esse argumento das feministas. Você só pode trabalhar graças ao movimento feminista. Bom, se assim fosse, todo mundo que não gosta de trabalho iria odiar o movimento feminista também. Mas não é o que acontece, porque a noção de trabalho mudou muito durante a história e nós sabemos que tudo que é... A gente inclusive usa a palavra trabalho para algo ruim. Exemplo, trabalho de parto. Ou determinada coisa é trabalhosa. Então quando a gente fala sobre trabalho, nem sempre é no ponto de vista positivo. Embora hoje nós tenhamos, sim, muitos aspectos positivos relacionados ao trabalho, principalmente por causa da vocação, dos jovens, etc., e da campanha em torno disso. Mas vamos voltar lá no passado. Por exemplo, no Velho Testamento nós temos duas expressões ligadas ao trabalho. Avad e Eved. A expressão Avad significa servir e a expressão Eved, escravo. Se você pensar bem nos filmes que você já assistiu, filmes antigos, sempre quem trabalha é quem é pobre. Sempre quem trabalha é oprimido. Quem pode, não trabalha. E essa noção vem desde os tempos mais remotos, é milenária essa noção. Do grego, por exemplo, a palavra trabalho, ponos, significa sofrimento, punição. Quer ver um exemplo na mitologia sobre isso? Você já deve ter ouvido falar sobre os 12 trabalhos de Hércules. Ou seja, os 12 castigos de Hércules. Do latim, a palavra trabalho também tem origem em labor, que significa esforço, agonia, padecimento. A partir de 1500, os protestantes começam uma noção diferente do trabalho. E começam a relacionar o trabalho ao serviço religioso, como se trabalhar fosse uma oferta para Deus. Então a gente tem, por exemplo, na história da colonização dos Estados Unidos, um país que começa com bases protestantes, com uma noção muito séria e de muita valorização do trabalho. Um país de gente muito, muito trabalhadora, porque também era gente muito protestante, né? Então eram huguenotes ou puritanos. E eles acreditavam que o trabalho era uma oferta a Deus. Mas mesmo nessa forma positiva de ver o trabalho, como uma oferta a Deus ou uma vocação, veja, ninguém oferta a Deus uma coisa simples, é uma coisa difícil, árdua ou um sacrifício. Porque sacrifício é quase um sinônimo de oferta quando a gente vai para os textos bíblicos, por exemplo. Bom, em 1780, para você ter uma ideia, recomeçam as punições através do trabalho forçado. Então antes a gente tinha execuções, mutilações, chibatadas como castigo para criminosos. De 1780 aproximadamente em diante começam a surgir centros que usam o trabalho forçado como castigo. Ou seja, quantas vezes e por quanto tempo na humanidade o trabalho foi algo ruim e não bom? Então, ou o trabalho era sinônimo de esforço, de castigo, de sacrifício, de punição. Até Freud, em 1930, chegou a escrever a seguinte expressão: a propensão natural do ser humano é fugir do trabalho. Então, até hoje, né? Se você, às vezes, vamos falar de mulher para mulher, né? Quando você vê que uma mulher casou com um homem rico, uma madame, uma das primeiras coisas que ela faz é largar o trabalho dela, caso seja um trabalho considerado ruim. E quantos trabalhos são considerados bons? Isso também é importante nós pensarmos antes de entrarmos na questão da luta feminista relacionada ao trabalho. Quantas pessoas estão no topo da pirâmide podendo escolher um trabalho por vocação ou trabalhando naquilo que realmente gostam? A maior parte das pessoas trabalha com aquilo que aparece, mesmo que seja um trabalho humilhante, difícil, degradante, perigoso, não importa, para que possa sustentar a sua família. Então, essa noção de trabalho como sinônimo de direito, ela só existe no último século, onde as pessoas conseguem escolher trabalhos mais leves, próximos de casa, trabalhos muito alternativos. Essa noção não persiste se nós formos retardando, se nós formos passando para um milênio atrás, 2 milênios atrás, quanto mais distante nós formos, mais nós perceberemos isso. Então é importante perceber que nessa noção de trabalho como algo ruim, sempre que nós formos analisar nas nossas aulas, vocês já viram isso desde o começo, mas nós vamos continuar fazendo isso, a relação a quem está em vantagem, quem está em desvantagem, se as mulheres são oprimidas ou os homens são oprimidos, sempre que nós formos avaliar isso, nós temos que tomar sempre o homem e a mulher um em relação ao outro. E nós precisamos compará-los para poder entender quem está sofrendo mais. Desse ponto de vista do trabalho como sofrimento, nessa relação entre homem, mulher e trabalho, os homens sempre estiveram em maior desvantagem. Então as mulheres sempre estiveram ligeiramente na vantagem. Mesmo
principalmente se nós formos mais para trás. Quanto mais para trás, quanto mais ao passado nós voltarmos, mais isso é verdadeiro. Então, por exemplo, nós temos um casal de camponeses. O camponês e a camponesa, ambos trabalham no campo, mas você pode ter certeza que o camponês trabalha mais pesado, mais horas, em trabalhos mais perigosos. A mesma coisa acontece, por exemplo, no operariado. Nós temos um casal de operários. Você pode ter certeza que se alguém tem que fazer hora extra, será o homem. Se alguém tiver que escolher a indústria mais pesada e mais perigosa, será o homem. Então, sempre nessa relação comparativa, os homens sofrem mais em relação ao mercado de trabalho. Nós não estamos dizendo com isso que as mulheres não sofrem, que a vida das mulheres é boa ou sempre foi boa, e muito menos que a vida das mulheres há 3.000, 4.000 anos atrás era maravilhosa. Nós estamos dizendo que a vida do ser humano, no geral, é sofrimento. De uma forma poética, até poderíamos dizer que a matéria da vida é sofrimento. Quem não está sofrendo ou quem está feliz é que é a exceção. E nesse quadro de dificuldade da vida, dificuldade para se sustentar, para pagar suas contas, sempre há uma ligeira desvantagem, e às vezes até uma abrupta desvantagem da parte dos homens. Então, por exemplo, alguns trabalhos bem pesados que milenarmente se realizavam, que são trabalhos desagradáveis, difíceis, perigosos, humilhantes, e que os homens desempenhavam. Caçar, esquartejar animais grandes, as mulheres nem eram capazes de fazer isso, esquartejar um animal de, sei lá, 100 quilos, 200 quilos, 300 quilos, agricultura, pecuária, nessas áreas também sempre o trabalho mais difícil. Se existe uma família de pescadores, imagine comigo, um casal que vive da pesca. Provavelmente quem vai pro barco é o homem, quem vai pra feira vender o peixe é a mulher. Os dois trabalhos são difíceis, é verdade, mas veja, o do homem é muito mais difícil, é relativamente mais difícil. A gente pode falar também do serviço de guerra, de construção civil, fundições, extração, minas, navios, recolher dejetos, recolher lixo, então são alguns exemplos bem básicos, bem simples. Bom, a primeira divisão de trabalho que nós conhecemos, como o trabalho se divide, é a divisão sexual do trabalho. Homens fazem uma coisa e mulheres fazem outra coisa. Inclusive há uma feminista chamada Margaret Mead, que estudou os papéis de homens e mulheres em diversas sociedades africanas, em diversos povos diferentes, e demonstrou que quase sempre, na verdade sempre, existe uma separação sexual dos trabalhos. E quanto mais tribal, mais precária for a situação econômica, mais essa divisão se demonstra. Então hoje, com a civilização em níveis tão avançados, onde tanto homens quanto mulheres podem ser médicos, executivos, comerciantes, empresários, essa divisão vai diminuindo. Mas se nós formos falar de trabalho, o trabalho relacionado ao esforço físico, nós veremos essa acentuação bem marcada. Por quê? E também é importante lembrar o seguinte, há quanto tempo o trabalho não é baseado na força física? Há pouquíssimo tempo. Até o início da Revolução Industrial, quase todo o trabalho era sinônimo de fazer força física. Então essa é uma das grandes justificativas e explicações óbvias por motivo de a separação do trabalho ser entre homem e mulher. Há também uma questão filosófica envolvida nisso, que de uma certa forma a sociedade construiu, praticamente todas as sociedades construíram a ideia de que a vida da mulher vale um pouquinho mais que a vida do homem. Porque ela engravida, porque ela pode ter filhos, então não é desejável que as mulheres corram muitos riscos de vida. Não é desejável que as crianças fiquem sem a mãe para amamentá-las, ou que as tribos, que as comunidades tenham poucas mulheres, porque assim essas tribos não terão filhos. Então, a vida da mulher, exatamente por causa de algo que as feministas chamam de escravidão biológica, exatamente por causa da maternidade, que para nós, conservadores cristãos, é uma dádiva, é uma bênção, e para as feministas é uma espécie de escravidão biológica, exatamente por isso o valor da vida da mulher recebeu um bônus, recebeu um up, razão pela qual em todas as sociedades de alguma forma tenta-se evitar que as mulheres façam trabalhos perigosos, arriscados, distantes de casa, ou que sejam muito comprometedores. Vamos voltar lá no início da civilização humana, né? Antes mesmo dos grandes impérios, quando a humanidade se dividia em caçar e coletar. Quando a humanidade precisava caçar e coletar, obviamente, os homens caçavam e as mulheres coletavam. Então os homens pegavam com as suas ferramentas super primitivas, né, e iam para a atividade perigosíssima de caçar animais. E as mulheres coletavam frutos, ervas, sementes, né? Então, nós vemos, isso continua. Então o homem descobre a agricultura, e aí nós temos vários tipos de trabalho relacionados à agricultura e à pecuária. As mulheres com um trabalho mais leve, os homens com um trabalho mais pesado. Nós vamos usar bastante livros de esquerda e alguns livros até liberais para conseguir explicar essa questão do trabalho. E também vamos usar um pouco do meu livro, se você não tem, eu vou ler para você esses trechos para facilitar, como a gente já fez na aula 1. Mas se você tem um livro, lá na página 111, há um pequeno registro sobre essa condição do trabalho, que eu vou compartilhar com você. Diz o seguinte: no início da civilização humana, a fraqueza feminina era ainda mais desesperadora do que é hoje. Lembre-se, nós estávamos falando que a divisão do trabalho sexual se baseava na superioridade de força física e motriz do homem. No início da civilização, essa diferença era ainda mais importante. Hoje talvez não seja tão importante, porque quando você quer andar uma grande distância, você chama um Uber. E para um homem ou para uma mulher, chamar um Uber dá o mesmo trabalho. Se você quiser comer, você pede um iFood. E para você comer um iFood vai dar o mesmo trabalho se você for homem ou mulher. Mas em tempos remotos não era assim. E continua o seguinte: praticamente sem nenhuma tecnologia, munidos apenas de pedaços de pau e pedras afiadas, os seres humanos precisavam comer, aquecer-se e sobreviver aos ataques de feras selvagens. Os homens dominavam as mulheres porque sempre foram fisicamente mais fortes e mais ágeis. E essa dominação se dava também por causa da força física, mas você veja, essa dominação poderia significar o extermínio das mulheres, mas na quase totalidade das civilizações significava a proteção delas. Então os homens, pela sua superioridade, entendiam que deveriam fazer os serviços mais difíceis, mais árduos, mais pesados e mais arriscados. E continua o livro assim: os homens enfrentavam as feras e mantinham as fêmeas seguras em alguma caverna com fogo e alimento. Então é daqui, nós vamos falar sobre isso talvez lá na quarta aula, mas é daqui que surge a noção de que a mulher fica no espaço privado e o homem fica no espaço público. É sim uma construção cultural e social também, mas
você veja, embora seja cultural e social as mulheres ficarem na casa, cuidando da casa, dos filhos, da louça, da comida, e os homens saírem para fora, enfrentar as feras, enfrentar o mercado de trabalho, também tem uma ligação, essa construção social tem uma ligação forte com a biologia que não pode ser desligada. E uma outra informação importante sobre o trabalho e sobre a sociedade em si é que nem tudo que é culturalmente ou historicamente construído é ruim. Inclusive, faz parte da natureza humana construir tradição e cultura. Faz parte da qualidade, da característica, da essência do ser humano perceber o que é socialmente mais viável, mais agradável, mais produtivo e reproduzir de gerações em gerações. Os tigres, os macacos, os cavalos, os bois não fazem isso, é por isso que eles não são seres humanos. Nenhum mamífero recém-nascido é tão indefeso quanto os bebês humanos. E nenhum demora tanto para crescer. Vocês já devem ter visto, por exemplo, o parto de uma zebra. A zebrinha já sai praticamente andando, né? E o ser humano leva 1 ano para caminhar, às vezes 2 anos para falar, e para ter independência, 18. Dependendo do marmanjo, está com 40 anos e não está independente ainda. Então você veja, nenhum mamífero, nenhum outro animal demora tanto tempo na dependência dos seus pais. Essa deve ter sido a razão porque os nossos ancestrais, desde os caçadores-coletores, desenvolveram o hábito de prover assistência econômica a longo prazo para os descendentes e a mãe deles. Então se construiu essa cultura de que o homem protege a mulher e a prole em decorrência da fragilidade física do bebê e, em segundo lugar, a inferioridade física da mulher. Certo? Isso está lá na página 111. Mas vamos voltar para a história. Então nós avançamos essa etapa. Já não estamos mais falando de caçadores, coletores, vamos para o Antigo Egito e vamos comparar um pouco como é que era a vida da mulher trabalhadora ou do homem trabalhador. Bom, no Antigo Egito nós tínhamos cerca de 100 mil escravos, homens, trabalhando na construção civil de obras públicas. As famosas pirâmides que nós conhecemos, vemos na internet, visitamos, como lugares turísticos. Os escravos, homens, foram que deram suas vidas, cerca de 100 mil escravos, que passavam, que circulavam pelo Antigo Egito, construindo essas obras. É inegável, é evidente, que o trabalho de todos esses escravos, homens, era infinitamente pior, mais difícil e mais árduo do que o das escravas mulheres, embora elas também existissem. Vamos para um exemplo. Provavelmente você está pensando assim, mas ser escrava mulher era horrível, porque se você era uma escrava e era mulher, além de você ter que trabalhar na casa, veja, a amenidade desse serviço, trabalhar no sol escaldante do deserto, construindo pirâmide, ou trabalhar na casa, né, como uma escrava doméstica. Aí você já vê uma amenidade em relação ao trabalho do homem. Não estamos defendendo aqui, obviamente, mas sempre na comparação os homens saem perdendo. Nesse quadro, você vai poder mencionar para mim, mas as mulheres eram escravas sexuais. O que é muito ultrajante. Isso é verdade, é muito ultrajante. Mas quem disse que os homens não eram escravos sexuais também? Eles eram sim. Você deve ter lembrado já de ter lido em alguma história da Bíblia, por exemplo, sobre os eunucos. Os eunucos eram escravos sexuais que serviam às práticas homossexuais, podiam servir às práticas homossexuais, como inclusive a felação dos seus donos. Um senhor de escravo, se quisesse ter relação com um escravo homem, teria, assim como com uma mulher. Com a diferença de que as escravas mulheres, domésticas ou sexuais, costumavam andar bem vestidas e bem alimentadas, justamente pela natureza do trabalho indigno que estavam exercendo. Mas, por exemplo, a Índia, a China, a Arábia, o mesmo Bizâncio, tem relatos de homens que eram escravizados também sexualmente. E, além disso, castrados. Essa é a definição de eunuco. Na maior parte das vezes, as mulheres que serviam como escravas sexuais não eram mutiladas. Mas os homens, muito comumente, quando se tornavam escravos, eram também mutilados. Bom, todas essas relações que nós estamos vendo sobre trabalho e força que diferem entre homem e mulher, tem muito a ver com a força física do homem em relação à mulher. Então você veja, a vantagem natural, biológica que os homens têm, as vantagens biológicas que os homens têm a respeito de serem mais fortes, mais velozes que as mulheres, lhes trouxeram, durante grande parte da história, na verdade, desvantagens sociais, e não o contrário. A gente poderia citar outros exemplos, como as muralhas da China, ou as minas de prata de Laurion. No Oriente Médio a gente tem alguns exemplos também. Os prisioneiros de guerra, que eram alistados a servir, lutar por um povo, como guerreiros escravos, ou a construção de obras como canais de irrigação, túneis, templos, estátuas, eram na maior parte deles homens. No Ocidente acontecia a mesma coisa. E tudo isso sempre baseado numa questão de força. Bom, essa superioridade masculina em relação à mulher, no que tange a força, ela é absolutamente indiscutível. É muito óbvio. Mas como as feministas costumam questionar coisas até mesmo muito óbvias, a gente vai falar rapidinho sobre isso. Eu trouxe 2 pesquisas do Exército, uma norte-americana e uma pesquisa do Instituto de Pesquisa de Capacitação Física do Exército Brasileiro de 2016. Nos dados dos Estados Unidos nós temos o seguinte, comparando pessoas que já foram recrutadas, que já estão no Exército, tá? A recruta mulher, em média, é 12 centímetros mais baixa, 14 quilos mais magra, 16 quilos de músculos a menos e 2,6 quilos a mais de gordura. Em média, uma recruta do exército americano tem 55% da força de um recruta médio homem. No Brasil, as mesmas pesquisas foram realizadas. As mulheres têm 30% menos potência aeróbica para fazer exercícios de longa duração e menor eficiência termorregulatória para exercícios em ambientes quentes. Então, se tiver que passar por calor, por profundidade, por atividades que exigem uma capacidade respiratória, as mulheres já saem na desvantagem. Então, as desvantagens da mulher em relação à força física, à capacidade física, não deveriam ser objeto de contestação. E veja como isso é importante. Durante milênios e milênios e milênios, o trabalho consistia em exercer força física, em vender a sua força de trabalho. Se nós estamos falando de vender força de trabalho, o homem tem mais força de trabalho, é óbvio que ele, de uma certa forma, será mais valorizado no mercado de trabalho. O que nem sempre significa uma coisa boa, porque quando você tem 2 escravos, um homem e uma mulher, a vantagem física do homem de ser mais forte fará com que, na verdade, ele seja mais explorado. Isso deveria ser bastante óbvio, assim como também deveria ser bastante óbvio como esse sentido persiste até hoje. Os homens, quando eles buscam entrar no jogo da conquista, ou encontrar uma namorada, ou agradar as mulheres, eles procuram ser fortes.
né, mais fortes. Isso você vê através da academia, mais fortes no mercado de trabalho. Isso analogicamente significaria, para quem não quer ir para academia, mais fortes de dinheiro, ou mais fortes economicamente, ou seja, ter mais força de trabalho, né, seja ela qual for. E as mulheres, sempre que elas podem, elas em vez de buscarem ser mais fortes, elas buscam ser mais bonitas. Né? Isso, pense em você mesmo que é mulher. Você gostaria de ser mais forte ou mais bonita? Você que é homem que está assistindo a aula, você gostaria de ser mais forte ou mais bonito? Isso já define algumas coisas, alguns indícios sobre o mundo do trabalho. Bom, como isso se reflete na agricultura? A agricultura é a atividade econômica da humanidade durante cerca de 5 mil, quase 10 mil anos, baseou-se principalmente nesse tipo de atividade econômica. Se nós já temos certeza de que a mulher é mais fraca que o homem pelas pesquisas recentes, então vamos usar alguns fatos históricos para comprovar isso também. Bom, a Alex Tocqueville escreveu Democracia na América, que é um livro muito bom, inclusive super indico para quem quiser conhecer a história da colonização e da independência dos Estados Unidos. Nesse livro, ele conta que nos Estados Unidos, na época da colonização, abre aspas, as mulheres nunca foram compelidas a executar o trabalho árduo dos campos, nem a realizar uma daquelas tarefas vigorosas que exigem força física. Nenhuma família é tão pobre ao ponto de ser uma exceção a essa regra. Olha, durante a colonização americana, mesmo as famílias pobres tentavam dar às mulheres o menor trabalho possível, mesmo na agricultura e no campo, para preservar-lhes a saúde e a vida. Lembram por quê? A vida da mulher vale um pouquinho mais do que a vida do homem, na cabeça de quase todo mundo. Na cabeça de todo mundo já age instintivamente nesse sentido. Nós temos também um livro da Wendy Goldman, que é uma feminista que analisa a mulher, Estado e Revolução, esse livro aqui, e ela fala sobre como ficaram as terras agricultáveis da União Soviética no período em que elas foram deixadas nas mãos das mulheres. Tá? Então houve um período da sociedade russa, onde imperava o socialismo, e se tinha a ideia, a noção de igualdade, ou se pretendia alcançar essa noção de igualdade. Durante esse período, grande parte das terras da Rússia ficaram incultivadas, porque as mulheres não davam conta disso. E esse não dar conta aconteceu em outros países, como por exemplo, na China comunista, de 1958 em diante, Mao Tse-tung tentou instalar o grande salto para frente. Ele pretendia que a China desse um grande salto econômico e por isso ela precisou remanejar as pessoas no trabalho. Aquelas terras da agricultura que ficaram nas mãos das mulheres foram relativamente muito mais incultivadas, se demonstraram muito mais incultas do que outras terras. Tanto que nós conhecemos esse período da história da China por causa da fome. Então houve uma grande epidemia de fome na China, nesse período, depois do grande salto para frente, culpa do Mao Tse-tung, também por causa da falta de capacidade física das mulheres de gerir a agricultura que estava sob sua posse, enquanto os homens iam, por exemplo, para as fábricas de fundição. Então, as diferenças entre homem e mulher na hora de executar um trabalho, elas são inquestionáveis. Mas essa questão da força no mercado de trabalho, ela começa a mudar um pouco. E quando é que acontece essa primeira grande mudança? De 1750 em diante, nós temos a primeira fase da Revolução Industrial. Veja, isso aqui é muito importante. Quem conquistou para as mulheres o direito de trabalhar foram os avanços tecnológicos, o progresso tecnológico e as guerras, as crises, a necessidade. Além da Revolução Industrial. Não foi nenhuma marcha feminista, foi uma passeata, não foi um movimento político que conquistou para as mulheres o direito de trabalhar. Todas as mulheres já trabalhavam, junto com todos os homens. Quem não tinha dinheiro, quem era pobre, quem precisava trabalhar, trabalhava. A inserção da mulher no mercado de trabalho fora do lar também não é uma conquista feminista, porque só saía do seu lar para trabalhar quem precisava. Você que está nos assistindo aqui que é mulher, se a senhorita ganhasse na Mega Sena, a senhorita sairia da sua casa para trabalhar todos os dias, a senhorita ganhou 2 bilhões de reais na sua conta bancária. É óbvio que você vai largar o seu emprego de vendedora, o seu emprego de professora, o seu emprego de enfermeira, pelo menos por uns 5 anos. Depois pode ser que você se entedie que ia voltar. Mas essa questão de se entediar com o trabalho é só quando a oferta de trabalho é boa. Ninguém se entediava de ficar em casa e voltava para a agricultura, por exemplo, né, que era um trabalho pesado. Bom, então a nossa primeira grande mudança no cenário de trabalho vem da Revolução Industrial. A Revolução Industrial tem 2 fases. A primeira, que é a fase do carvão, e a segunda, que é a fase do gás e da eletricidade. Até esse momento, não havia essa distinção de trabalhar fora de casa. Né? A dona de casa, toda mulher era dona de casa, mas também ajudava seu marido na sua função. Exemplo, estamos lá na Idade Média e você casou com um sapateiro. O que você vai fazer? Ajudar o seu marido, na parte mais leve do trabalho, a vender sapatos. Ou você vai pra feira vender o sapato, ou você vai ajudar ele como artesão, enfim, vocês vão trabalhar juntos. Era um negócio familiar. A Revolução Industrial, ela dá um baque na manufatura, no trabalho artesanal e no trabalho da agricultura. Vamos usar o exemplo da Inglaterra. A Inglaterra começa com um fenômeno chamado cercamentos, onde as pessoas começam a perder a sua propriedade. Alguns burgueses começam a comprar terras, começam a comprar ovelha e máquinas de tear. Ok. Esses burgueses começam a oferecer nas suas empresas capitalistas, nas suas fábricas capitalistas, a possibilidade de que as pessoas trabalhem um número de horas bastante extenuante, né, 12, 14 horas por dia, para ganhar um salário. A alternativa, para quem não queria ganhar um salário trabalhando numa fábrica têxtil, por exemplo, era continuar na agricultura, onde você não tem salário, você tem a venda da safra. Então você vai vender a safra de 6 em 6 meses, uma vez por ano, e às vezes você vende, às vezes a praga, os gafanhotos, a geada mata a tua plantação toda e você fica sem nada. Entre essas 2 opções que são bem ruins, as 2 opções são ruins, muitas mulheres, junto com seus maridos, abandonaram a vida no campo e foram trabalhar nas fábricas. Não tem absolutamente nenhuma noção de direito envolvido aqui. Isso não era prazeroso, isso não era bom, não era uma conquista. Era ruim trabalhar no campo porque você tinha uma vida instável e muitas vezes miserável de agricultura de subsistência, e também era ruim trabalhar nas fábricas. E nós veremos a partir de agora um pouco sobre essa dificuldade de trabalhar nas fábricas. Bom, aí vai surgir esse conceito, trabalhar dentro de casa e trabalhar fora de casa.
nesse contexto, onde você só tem duas opções, que é a agricultura, trabalho pesado da agricultura, e o trabalho pesado do operariado, quem é que está em vantagem? Quem sai para trabalhar ou quem não sai? Obviamente, quem não precisa trabalhar. Quem é que não precisa trabalhar? As mulheres dos burgueses, ou a nobreza decadente, as mulheres dos nobres, ou os próprios nobres. Então você veja, os homens estão lá na base da pirâmide, eles não têm opção de trabalhar ou não, eles vão trabalhar. Um pouquinho acima dos homens estão as suas esposas, que quando a situação não era paupérrima, podiam optar por serem donas de casa. Então, você dá uma opção um pouquinho melhor do que trabalhar fora de casa. Durante a primeira fase da Revolução Industrial, nós temos poucas mulheres trabalhando, porque você só trabalha se você precisa, muito, né? Então, nas fábricas, nas indústrias, as mulheres ainda eram a minoria. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Um sexto das mulheres nos Países Baixos, por exemplo, apenas um sexto dos trabalhadores eram mulheres. Então você tinha 5, 6 vezes, dependendo da região, 5 ou 6 vezes mais homens do que mulheres trabalhando nas fábricas. De 1780, ainda a primeira fase da Revolução, a 1800, apenas 3% das mulheres trabalhavam nas minas. Lembrando que o carvão era muito importante, ou seja, só 3% das mulheres trabalhavam nas minas. Porque elas tinham que ser muito, muito, muito miseráveis mesmo, para que seus maridos ou pais, enfim, aceitassem que elas fossem para um trabalho tão indigno. Quanto aos homens que trabalhavam nas minas, ninguém se questionava se era humilhante ou não. Não tinha opção, você vai ter que ir, você tem família para sustentar. Então, você veja como essas desvantagens em relação de homem e mulher, elas existem o tempo todo. Por mais que a vida das mulheres esteja muito difícil, se você olhar a vida do marido dela, tá um pouquinho pior. Se você olhar a vida do pai dela, tá um pouquinho pior. Então, nesse contexto, as mulheres só trabalhavam se preciso e abandonavam os empregos assim que é necessário. Em 1850, então, começa a segunda fase da Revolução Industrial. A gente tem o gás e a eletricidade. A vida das pessoas, no geral, começa a melhorar. Isso é muito importante. A vida das mulheres acompanha a evolução em qualidade da vida das pessoas no geral. Então, vou dar um exemplo bem tosco para vocês. Há 100, 200, 300 anos atrás, era inimaginável que uma pessoa pobre fosse fazer suas necessidades fisiológicas, xixi, cocô, num vaso de porcelana. Hoje, absolutamente todos nós temos em nossas casas 1, 2 ou 3 vasos de porcelana, vasos sanitários. Quando isso apareceu, era um luxo absurdo, certo? E hoje já não é. Então, veja, é o direito de usar o vaso sanitário que nós conquistamos? Não, as coisas se apresentam conforme a tecnologia avança. E foi isso também no mundo do trabalho. Bom, na segunda fase da Revolução Industrial, com a eletricidade, a gente tem novos cargos surgindo, como por exemplo, cargos administrativos no serviço público, que é aquela pessoa que, da datilógrafa, ela trabalha para um político, para o chefe de Estado, digitando, atendendo o telefone, telefonista, recepcionista, trabalha com telégrafos, enviando cartas, recepcionista, trabalhos extremamente leves que começam a surgir de 1850. Bom, aí sim você começa a ter um trabalho vantajoso, onde você bota uma roupa agradável, que não é pesada, que não te machuca, e vai atender telefone. Aí você está criando uma nova categoria de emprego que quase não existia, mas não existia essa modalidade. Não existiam telefonistas na Idade Média. Se você trabalhava, era em algo que exigia força física. Então vamos para alguns exemplos sobre essa segunda fase. Nos Estados Unidos, em 1890, por exemplo, funcionárias de escritório eram 90% de todas as mulheres empregadas. Então, cada 10 mulheres que trabalhavam, 2 trabalhavam em escritório, o que não é um trabalho ruim. Na Alemanha, de 1882 a 1907, o número de funcionários que trabalhavam em escritório triplicou. Então, em pouco mais de uma década, 3 vezes mais pessoas trabalhando em escritório nessas funções. Na Inglaterra, em 1911, 31% das mulheres trabalhavam. Mesmo com esse monte de trabalhos relativamente fáceis, apenas 31% das mulheres trabalhavam. E olha esse dado que é importante. 69% das mulheres solteiras trabalhavam e apenas 9% das mulheres casadas trabalhavam. Se trabalhar dava dinheiro, não é um motivo lógico e lúcido que as mulheres parassem de trabalhar por um simples fetiche dos seus maridos. As mulheres, quando se casavam, elas paravam de trabalhar porque não precisavam mais. Então, as mulheres só trabalhavam durante muito tempo quando elas precisavam. Se eu não preciso, eu não trabalho. Essa é uma opção que muitas mulheres têm até hoje. Você talvez, que está nos assistindo, não seja dona de casa, você veja, você tem essa opção. Pergunte pro seu marido se ele tem essa opção, se ele se sente livre para fazer essa escolha, se ele acha que a sociedade vai aceitar caso ele faça essa escolha, como ele se sentiria em fazer essa escolha, se essa é uma das opções nas quais ele pensa antes de dormir. Tá muito difícil meu trabalho, de repente eu vou mandar minha mulher trabalhar e vou ficar aqui eu de dona de casa. Bom, enquanto isso acontecia com as mulheres, 87% dos homens nessa mesma época, 1911 na Inglaterra, uma mesma pesquisa, 87% dos homens trabalhavam com que idade? A partir dos 10 anos. Então, os homens, a partir dos 10 anos, cada 10 homens, 9 trabalhavam. Meninos de 10, 11, 12 anos trabalhavam. Eles não tinham essa opção de ficar em casa, ajudando a mãe, por exemplo. Não, meu filho, você não precisa ir para a fábrica trabalhar com seu pai como operário, você vai ficar ajudando a mãe a fazer pão. É óbvio que qualquer criança ia preferir isso, porque o trabalho nas fábricas era extenuante. Então veja qual foi a trajetória das mulheres no trabalho, desde o início da Revolução Russa, da Revolução Industrial. Primeiro o trabalho leve e depois a opção do serviço doméstico, que era nem precisar ir para o trabalho leve, era optar pelo serviço doméstico. A segunda grande mudança vem por causa das guerras. A primeira por causa da Revolução Industrial e a segunda por causa da guerra. A guerra traz a necessidade de alterar a sociedade, porque os homens saíram do mercado de trabalho. Veja só, isso aqui é muito importante, esse detalhe é relevante de ser mencionado, embora óbvio. Se as mulheres estão trabalhando nas fábricas pesadas, num lugar muito ruim, é porque seus maridos estão num lugar muito pior, que é o campo de batalha. Então, esse processo ele se repete o tempo todo. Sempre que há um casal
e a mulher está numa situação ruim, o seu marido, respectivo marido, está numa situação pior. Se as mulheres estavam trabalhando na indústria bélica ou na fundição para ajudar o seu país, é porque seus maridos estavam morrendo e voltando lá sem um braço, sem um gordo, sem uma perna. Então, nesse comparativo, nós estamos vendo, há sempre uma grande desvantagem entre homens e mulheres, e essa desvantagem sempre pesando sobre o ombro dos homens. Bom, começa então a Primeira Guerra, que vai de 1914 a 1919. Em 1914, na Inglaterra, nós tínhamos 3,2 milhões de trabalhadoras. Em poucos anos, após o início da guerra, subiu para 4,8 milhões. Então, subiu de 3 para 5 milhões. A maior parte dessas mulheres trabalhava nas fábricas de munição, porque elas pagavam bem. Inclusive, existia um certo ressentimento de muitos homens, muitos jovens, que diziam que enquanto estavam sacrificando suas vidas pelo país, nos campos de batalha, muitas mulheres estavam ganhando dinheiro, reclamando, né? Pela primeira vez ali reclamando que as mulheres estavam ganhando dinheiro com a guerra enquanto os maridos estavam sacrificando suas vidas. Bom, mas você veja, nas minas de exploração de carvão e nos ambientes perigosos, como navios, trens, embarcações, ainda continuava o mesmo número de mulheres. Então veja, as mulheres, mesmo quando inseridas no mercado de trabalho por uma desgraça, uma grande desgraça, uma guerra mundial, mesmo assim elas iam para os trabalhos menos piores e deixavam os piores sempre a cargo dos homens. Para falar um pouco sobre isso, ainda eu trouxe muitos livros esquerdistas, vocês vão ver aqui, e trouxe uma revista que a gente sabe que tem um viés bastante esquerdista, que é a revista Cult, número 220, depois vocês podem conferir, parar o vídeo, conferir todas as nossas citações. E na página 36 fala um pouquinho sobre isso, olha. Como aconteceu, assim como os Estados Unidos estava na guerra, a Rússia também. Embora em termos absolutos o aumento tenha sido quase o mesmo para ambos os sexos, o aumento relativo da mão de obra feminina superou a dos homens em mais de 50%. Na indústria têxtil e na de alimentos, ofícios principalmente não qualificados, e onde as mulheres se haviam tornado proeminentes há muito tempo, as trabalhadoras formam agora uma maioria. Então você veja, na Rússia, nos Estados Unidos, seja onde for, as mulheres começaram a se inserir no mercado de trabalho por causa da guerra. Não houve uma marcha feminista pelo direito de trabalhar em fundição, no operariado. Isso não existe. As mulheres não trabalham porque as feministas lhes conquistaram esse direito. As mulheres trabalhavam porque precisavam. Isso sempre foi assim. Bom, então acaba a Primeira Guerra Mundial, 1910, 1920. A maioria das mulheres voltou para onde estava. Tão bom que era o mercado de trabalho, todas que puderam voltaram para suas casas. Então, 15% das mulheres que apenas trabalhavam no pós-guerra. Em 1939, um pouquinho antes de começar a Segunda Guerra, esse número baixou para 10%. Então, as mulheres foram saindo do mercado de trabalho, não porque foram proibidas. Quem é que ia proibir a mulher de trabalhar? Se o Estado precisava que as mulheres trabalhassem. Os capitalistas precisavam que a mulher trabalhasse para produzir, para o Estado capitalista crescer. Os comunistas precisavam que a mulher trabalhasse para produzir, para o Estado comunista vencer o Estado capitalista. Aí começam as disputas entre os Estados. Bom, mesmo nessa época, 1930, 1940, 90%, olha esse dado, das mulheres graduadas que tinham estudado, preferia se casar do que trabalhar fora. E você veja como isso é uma opção para as mulheres. Não, você quer trabalhar ou casar? Por que isso é uma opção? Isso é uma opção para os homens. É justamente o contrário. Se eu casar, daí sim eu tenho que trabalhar. 2, 3, 4 vezes mais. Bom, depois da Primeira Guerra, então, nós temos a Segunda Guerra. Vamos repetir como esse processo de dados repete-se. As mulheres começam a ingressar no mercado de trabalho. Havia 52 milhões de mulheres adultas na Inglaterra em 1945. 52 milhões de mulheres adultas, apenas 20 milhões delas trabalhavam. Apenas 25% das casadas, ou seja, a mesma coisa. As casadas que podiam, não trabalhavam. Sempre que a mulher podia, ela evitava o trabalho. E no pós-guerra, o que aconteceu então, de 1945 a 1946, 3 milhões dessas mulheres voltaram para casa. Abandonaram o mercado de trabalho e voltaram para suas casas. Por que voltaram para suas casas? Porque trabalhar não era bom. E se elas tinham opção, elas preferiam não trabalhar. Você provavelmente já viu aquele cartaz bem famoso da Rosie, a rebitadeira ou rebitadora, né? Depende da tradução. Que ela tá segurando assim com um lenço vermelho. Bom, o nome verdadeiro da Rosie é Naomi Parker. Ela ficou conhecida por causa dessa pintura, não é uma fotografia, é uma pintura. Essa pintura foi inspirada em uma foto de Naomi Parker que trabalhava na base aeronaval de Alameda em 1920. Mas ela trabalhava como garçonete. E ela trabalhou por pouquíssimo tempo, sabe por quê? Porque ela casou. Depois que ela casou, o que ela fez? Saiu do mercado de trabalho. Mas essa imagem foi popularizada como símbolo da mulher forte e inserida no mercado de trabalho por opção. Não é uma opção, não era uma opção. As mulheres trabalhavam porque precisavam, isso é muito importante. E veja, como a propaganda feminista manipula fatos ou utiliza qualquer fato, por menor que seja, para vender uma ideia. Nós vamos parar um pouquinho aqui na aula para falar um pouquinho sobre propaganda. No apêndice do meu livro, lá na página 380, eu dou um outro exemplo de como as mulheres são facilmente manipuladas pela propaganda feminista, que na verdade nunca é feminista. Ou ela é socialista, globalista, capitalista, né? Então sempre tem um homem por trás. E lá no meu livro, na página 380, eu dou um exemplo disso. Quando eu cito a Marcha das Tochas de Liberdade. Bom, diz o seguinte, página 380. No dia 1º de abril, o New York Times publicou uma reportagem intitulada Grupo de meninas tragam cigarros como gesto de liberdade. Veja, nós estamos falando de 1929. A indústria do tabaco, especificamente a American Tobacco Company, entrou em uma crise. Não estava mais vendendo tanto quanto gostaria. Então eles contrataram Edward Bernays para ser o propagandista deles. E o que o Edward fez? Resolveu vender cigarro para um público que não estava consumindo cigarro, que eram as mulheres. Aí existe uma série de argumentos que não é saudável, porque as mulheres que fumavam eram mal vistas, mas não importa. O Edward não estava interessado na liberdade, no feminismo, na libertação das mulheres. Ele estava interessado em vender cigarros. Então ele manipulou as mulheres, colocando na rua algumas meninas contratadas para fumar no evento de Páscoa,
E aí causou um escândalo, uma comoção, e aí vocês viram no The New York Times essa propaganda. E aí se começou a discutir se as mulheres deveriam fumar ou não, e muitas mulheres que nem tinham interesse em fumar começaram a fumar apenas por um ato de rebeldia, para mostrar que podiam, que elas eram rebeldes, etc, enfim. Então, você veja, a propaganda que girou em torno do trabalho é a mesma que gira em torno do cigarro. As mulheres são manipuladas para atender um fim. E veja, nesses dois casos, um fim capitalista. Então a gente vê que a maior parte das feministas que você provavelmente conhece se diz anticapitalista, que o capitalismo é opressor, se diz socialista. Então veja como a propaganda faz, no fim das contas, as mulheres trabalharem para o capitalismo, para os metacapitalistas. Bom, então nós temos a Revolução Industrial, primeira e segunda fase, e a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Essas duas grandes guerras, essa revolução inserem a mulher no mercado de trabalho. E aí, nós já passamos de 1848, lembra que 1848 era o nosso marco, o início da primeira onda do movimento feminista, né, que aí continua até 1960. Em 1960 começa a segunda onda. Nós vamos falar sobre isso provavelmente na quarta ou na quinta aula, que são quando aquelas pautas sexuais voltam com toda a força, não apenas entre comunistas, mas entre franceses, ingleses, enfim. Nós estamos ainda no meio da primeira onda. Bom, no meio da primeira onda, por volta de 1920, o economista Ludwig von Mises publicou, entre os seus muitos livros, um que se chama Socialismo. Nós vamos falar um pouco sobre socialismo na nossa aula número 3, mas eu apenas quero compartilhar com vocês este trecho do livro do Ludwig von Mises, sobre como o movimento feminista ele está sempre atendendo ao interesse de alguns homens, sejam eles os homens capitalistas ou os homens socialistas. Eu vou ler a citação para vocês, vou compartilhar com vocês, prestem bastante atenção. Enquanto o movimento feminista se limite a buscar igualar os direitos jurídicos de homens e mulheres, então, mesmos direitos civis, direitos jurídicos, direito à propriedade, ok. Dar segurança quanto às possibilidades legais e econômicas de desenvolver suas faculdades e manifestá-las mediante atos que correspondam a seus gostos, ou seja, as mulheres poderem trabalhar, estudar aquilo que gostam, a seus desejos ou a sua situação financeira. Então, enquanto se defende que cada pessoa, cada indivíduo, seja homem ou mulher, possa acessar o mercado de trabalho, as leis de uma forma isonômica, o que acontece? Enquanto isso está sendo feito, o movimento feminista será somente um ramo do movimento liberal. Se está defendendo somente a igualdade, realmente é só isso que está defendendo? Não precisa de feminismo, porque para isso já tem o liberalismo. Já tem Alex Tocqueville, já temos os liberais clássicos, neoclássicos, escola austríaca e por aí vai. Então olha o que nos diz o Mises. Enquanto o movimento se limita a buscar igualar direitos, é somente um ramo do grande movimento liberal, que encarna a ideia de uma evolução livre e tranquila. A sociedade vai evoluir, as pessoas vão se tornar cada vez mais iguais. Os negros, cada vez mais iguais aos brancos, os pobres, os ricos, homens e mulheres, homossexuais, heterossexuais e todas as igualdades que você possa imaginar. Essas identidades, esses grupos identitários, eles não vão precisar ficar criando grupinhos, só bastam serem liberais, né? Isso é o que nos diz o Ludwig von Mises. Mas olha o que ele diz na sequência. Então, o movimento feminista ele é completamente descartado, enquanto ele apenas defende direitos iguais. Por quê? Descartável. Porque para isso já tem o liberalismo. E como nós vemos a seguir, um dos grandes precursores da inserção da mulher no mercado de trabalho do ponto de vista capitalista foi um homem, John Stuart Mill, não uma mulher. Mas vamos lá. Continua dizendo o seguinte, Ludwig von Mises. Se, ao ir além dessas reivindicações, ou seja, ir além dos direitos iguais, o movimento feminista crê que deve combater instituições da vida social. Exemplo, combater o casamento, combater as relações monogâmicas. Com esperança, por que o movimento feminista faria isso, né? Diz o Ludwig von Mises. Se o movimento fizer isso, com esperança de remover certas limitações que a natureza humana impôs ao destino humano. Quais limitações? As limitações de os homens terem vantagens físicas inegáveis, até que aceitar isso aí não dá pra chorar. E quais outras limitações que o movimento feminista vai dizer? A mulher engravidar, que na minha opinião é um privilégio, na opinião do movimento feminista é uma limitação, mas que seja. Bom, olha o que o Ludwig von Mises está nos dizendo. Se ao ir além dos direitos iguais, o movimento feminista começar a tentar mudar essas limitações da natureza humana, ou o destino humano, então ele é um filho do socialismo. Bom, se ele defende direitos iguais, ele é liberal. Não precisa existir porque já existe o liberalismo. Se ele defende a mudança na natureza humana, na sociedade, a revolução e o escambau, então ele é socialismo. Também precisaria, porque o socialista já vai fazer isso. E nós veremos na nossa terceira aula como os socialistas cumprem muito bem a função de defender a agenda feminista, independente da participação das mulheres e por quais interesses eles fariam isso. E continua o Ludwig von Mises. Porque é característica própria do socialismo buscar nas instituições sociais as raízes das condições dadas pela natureza e, portanto, independente das ações humanas, e pretender, ao reformá-las, reformar também a natureza humana. Então, quando o movimento feminista quer reformar o homem e a mulher, mudar o homem e a mulher, ele já está sendo socialista. Então, assim, um movimento obsoleto e desnecessário. Porque se é para defender direitos iguais, vire liberal. Se é para defender revolução, mudança na natureza humana, vire socialista. Mas o feminismo está ali, não está servindo para nada. Já nos diria isso Ludwig von Mises. E nós veremos adiante como isso se encaixa bem, porque o movimento feminista, praticamente, em nenhum momento, ele foi esse movimento liberal, bonzinho aqui, inocente, que buscava apenas igualar direitos iguais. Então a gente vê que ficou, por muito pouco, próximo do liberalismo. E quando o movimento feminista foi meio liberal, foi num escorregão, foi sem querer, foi uma coincidência. A maior parte do tempo, o movimento feminista é socialista. É um movimento esquerdista e marxista em essência. Bom, um exemplo que a gente pode dar sobre isso é uma ótima narrativa construída no livro O Livro Negro da Nova Esquerda. Lá os autores fazem um comparativo pra gente entre como caminha o movimento feminista e como caminha o movimento marxista. O marxismo de primeira fase era aquele marxismo que nós vamos ver depois na aula 3, defendia política e economia, ligada ao proletariado. E o feminismo? Política e direitos civis ligados à mulher, né? A propaganda que se faz, os direitos iguais, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Mas veja, na segunda fase, que vem logo em seguida, não demora muito, tanto o marxismo na sua segunda fase, quanto o feminismo na sua segunda fase, eles mudam o sujeito que visam representar.
como o marxismo faliu em representar o proletariado, porque o proletariado tá nem aí, exemplo disso é o churrasco da firma, ou seja, nossos funcionários não querem matar o patrão, eles vão no churrasco da firma, onde todo mundo come churrasco junto e é feliz. Então faliu, não funcionou. Então nós vamos precisar criar um sujeito que venha fazer parte do marxismo. Da mesma forma, muitas mulheres renegaram o movimento feminista. Então o movimento feminista precisa criar um novo sujeito. E aí surge o sujeito fluido. Qual é o sujeito fluido do marxismo? O lumpenproletariado, aquele teu amigo lá que tu conhece, que o cara é podre de rico, o pai dele é podre de rico e ele é socialista, sabe? Então, como é que pode? A mesma coisa, aquele seu amigo homem, você que é mulher, tá nos assistindo, você é mulher e não é feminista. Ou aquele seu amigo homem é feminista. Então você vê como eles se maqueiam, se movimentam, para que novos sujeitos possam ser representados pelo movimento. De forma que hoje o movimento feminista ele é defendido por trans, homossexuais, mulheres, homens e... aleatório, não é um movimento de mulheres, é um movimento de um grupo de esquerda, assim como o movimento marxista. Então eles se assemelham até mesmo nas suas fases de transformação. Bom, existem interesses socialistas e interesses capitalistas na inserção da mulher no mercado de trabalho. A questão que nós devemos nos fazer é o seguinte: todos esses homens, esses pensadores, olha quantos homens a gente citou na aula e vamos continuar a citar. Será que esses pensadores, esses ideólogos liberais, os capitalistas, os socialistas, os marxistas, os anarquistas, será que todos eles estão interessadíssimos, muito interessados, na felicidade da mulher? Ah, com certeza. Eles acordam e dormem pensando em como as mulheres vão ser mais felizes. Será que esse é o interesse que move políticos de direita e esquerda quando manipulam ou debatem as questões da mulher? Ou eles se interessam, na verdade, pela organização social, pela agenda política deles, pela prosperidade do modelo econômico deles, né? Se eu sou comunista, eu quero que o comunismo prospere, então eu vou usar as mulheres para o comunismo prosperar. Se eu sou capitalista ou metacapitalista, eu vou usar as mulheres para o sistema capitalista prosperar. Nós vamos começar analisando, temos que terminar a nossa primeira aula, falando sobre isso do ponto de vista dos liberais. Afinal, qual seria o interesse dos capitalistas, das mulheres, a respeito das mulheres estarem inseridas no mercado de trabalho? Por que alguns liberais, como John Stuart Mill, defendiam que a mulher fosse inserida no mercado de trabalho, né? Então vamos lá. Para isso nós vamos usar um livro clássico do John Stuart Mill, que é A Sujeição das Mulheres. É um dos livros mais antigos sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho. Ele foi escrito em 1869 e olha aqui como nós estamos de novo falando de um homem e não de uma escritora mulher, certo? Embora o John Stuart Mill fosse casado com a Harriet Taylor, que também defendia as mesmas pautas, ele é, claro, um nome de destaque nessa pauta e a gente sempre se lembra dele quando quer falar sobre liberais em defesa das mulheres. O John Stuart Mill, para falar dessa questão do trabalho, ele volta lá no mesmo ponto que nós no começo da aula. Ele baseia a superioridade ou a dominação dos homens sobre as mulheres na força física. Isso, de fato, se confirma na história e foi realmente dessa maneira. O John Stuart Mill vai dizer, no entanto, que essa questão da força física está obsoleta, que não se deve mais avaliar nada pela questão da força física. Bom, essa é uma questão extremamente dúbia, na verdade, não, né? Ainda continua existindo tudo no mundo baseado na força física, na força bélica. Quando você está na rua, você só é assaltado porque outra pessoa tem mais força de coação do que você. Então, a mulher só é estuprada porque o homem é mais forte do que ela, né? Não é só porque ela é mulher, porque o homem é mais forte do que ela. Esse mesmo tirano agressor vai impingir violência, opressão, agressão contra qualquer outro ser que seja mais fraco que ele, seja homem ou mulher. Então, nunca se tornará completamente obsoleta a questão da força. Sempre será importante numa sociedade que os nossos homens continuem fortes, porque senão daqui a pouco a Arábia Saudita resolve invadir o Brasil e se ninguém usar de força, nós seremos invadidos e dominados. Então a força sempre fica ali como um pêndulo último, caso tudo mais fracasse, ainda haverá essa questão. Bom, mas o John Stuart Mill fala que além da força, existem também as questões de classe. Então, por exemplo, uma mulher burguesa tem muito mais privilégios do que um homem operário. E tudo isso, ainda todas essas questões de sexo caem por terra, se a gente lembrar que tanto John Stuart Mill quanto todos os outros homens da Inglaterra eram súditos da Rainha Elizabeth. Ou seja, a maior autoridade, uma pessoa de maior poder, de maior representatividade, para a pessoa mais bam da Inglaterra, quando John Stuart Mill escreveu esse livro sobre como as mulheres eram sujeitas aos homens, era uma mulher, a Rainha da Inglaterra. Assim sendo, a gente pode concluir que não dá para dizer que a opressão, o sofrimento, a agressão, a dominação, ela se dá somente por um fator sexual, ela também se dá por fatores econômicos, ou qualquer elemento de desigualdade, o mais forte vai imperar e tentar dominar sobre o mais fraco. E às vezes esse mais forte pode ser sim uma mulher, né? Como era o caso da Rainha Elizabeth, ou como é o caso de muitos casamentos, você que está assistindo aqui que sua mulher manda em você sabe muito bem disso. Vamos falar um pouquinho sobre isso dentro da obra do John Stuart Mill. Lá na página 71 ele nos diz o seguinte, depois você pode pausar o livro se você quiser voltar na citação, ouvi-la novamente, você pode pausar o vídeo, tá? O que, em contrapartida, a experiência nos diz é que cada passo no caminho do progresso tem sido tão invariavelmente acompanhado por um passo dado na elevação do estatuto social da mulher, que historiadores e filósofos têm sido levados a adotar a sua elevação ou rebaixamento, em termos gerais, como o teste mais seguro e a medida mais correta da civilização de um povo ou época. Falou tudo difícil, mas eu vou resumir para você. O que ele está querendo dizer assim, aqui é que os filósofos, os analistas econômicos, os historiadores avaliam o nível de civilização, abandono da barbárie de um povo pela forma como suas mulheres são tratadas. Ou seja, prova real disso, né, o contrário disso, prova real de que as mulheres medem ou indicam o nível de uma civilização, significa que, conforme a civilização avança, as mulheres também vão recebendo direitos, privilégios, elas vão sendo inseridas na melhor parte da sociedade.
E isso acontece invariavelmente. Numa sociedade que progride, a mulher vai recebendo mais benefícios. E o John Stuart Mill está nos dizendo aqui na página 71 que isso vem quase que naturalmente. Isso vem atrelado aos passos da história. Conforme a história caminha, conforme a história avança, as mulheres vão alcançando seus direitos, uma condição melhor dentro da sociedade, dentro da família. E isso não necessariamente depende de lutas feministas. Inclusive, a palavra feminismo nem é usada aqui no livro do John Stuart Mill, que é um homem defendendo o fim da sujeição das mulheres. Bom, qual é esta sujeição que o John Stuart Mill quer combater? Na Inglaterra e em muitos outros países havia uma sujeição legal, jurídica, da mulher ao marido, o que algumas vezes as impedia de trabalhar, de ir para o mercado de trabalho, porque lhes faltava, por exemplo, a autorização do marido. Bom, nesses termos, John Stuart Mill, que é muitas vezes ovacionado pelas feministas, ou seja, elas chegam a citar alguns textos dele, ele tem, de uma certa forma, eu até diria, alguma razão. Porque mesmo para os cristãos que entendem a submissão da mulher como um valor, essa submissão ela é voluntária e não imposta por lei. Então, quando John Stuart Mill diz pra gente que a mulher não deve ser juridicamente e civilmente submetida ao homem, ele tem alguma razão, porque a mulher, segundo o ponto de vista do cristão, e somente do cristão que adere voluntariamente às práticas do cristianismo, essa submissão também se dá de forma voluntária, então não haveria necessidade de uma lei. Bom, um dos trechos mais interessantes do livro de John Stuart Mill, que veja, é um liberal, é um capitalista interessado em inserir a mulher no mercado de trabalho, é o trecho onde ele ajuda a desmistificar uma das maiores mentiras do movimento feminista, que é a mentira de que a Bíblia é machista, a igreja persegue as mulheres, a igreja quer oprimir as mulheres. Aonde que ele nos diz isso? Lá na página 47, nós encontramos um trecho onde o John Stuart Mill explica como de muitas e muitas formas a igreja cristã, os valores cristãos, desde que eles existem, desde que eles começaram a se cimentar na sociedade, na civilização, como esses valores sempre tenderam a libertar os oprimidos, a igualar as pessoas. E se isso não acontecia, não era culpa da igreja católica, era algo que acontecia à revelia dos seus interesses. Então vamos lá, na página 47, John Stuart Mill, liberal, nos diz o seguinte: depois de o cristianismo se ter tornado dominante, ninguém podia já, no plano teórico, manter-se alheio a este princípio, qual é o princípio da igualdade. E após a ascensão da Igreja Católica, não faltaram nunca pessoas para defender. Para defender o quê? O princípio da igualdade, da libertação dos oprimidos, acabar com a escravidão, acabar com a dominação, etc. Aplicá-lo na prática terá sido, porém, a tarefa mais árdua que o cristianismo alguma vez se defrontou. Durante mais de um milênio, a Igreja manteve uma luta praticamente inglória contra as desigualdades. Então, John Stuart Mill está fazendo uma defesa. A Igreja não é cúmplice, incentivadora de nenhum tipo de opressão. Mesmo a submissão no casamento que a igreja prega é a submissão de uma única mulher, a um único homem, que é o seu marido, não a todos os homens, não a lei civis, não a OMS, não é a ONU, não é o reino, é ao seu próprio marido. Tudo isso conseguia, a igreja católica conseguia muitas coisas com seu poder, né? Conseguia coroar e expulsar reis, conseguia anular casamentos reais, juntar e dividir nações, conseguia tudo isso. Mas não conseguia, na página 47 dos dias do Stuart Mill, não conseguia que os homens lutassem menos uns com os outros, nem que abrandassem a tirania que exerciam sobre seus servos e sempre que podiam sobre os habitantes dos burgos. Não conseguia a igreja levá-los a renunciar a nenhuma das aplicações da força militante ou força triunfante. Ou seja, o que ele está nos dizendo aqui? Embora a igreja católica e o cristianismo tenham pregado valores de solidariedade, de piedade com o mais fraco, de atenção aos órfãos, às viúvas, de respeito às mulheres, embora a igreja católica tenha feito tudo isso, as coisas fugiam do controle porque o anseio natural, natureza humana, de guerrear uns contra os outros, de expandir territórios, de ter o que os outros têm, de acumular capital, isso tudo fugia do controle da igreja e tinha a ver com a natureza humana, a igreja não podia interferir. E também, nós vamos ver nesse livro uma clara defesa do fim das desigualdades sociais e jurídicas, a partir do ponto de vista legal da lei, é uma defesa que vai ser feita pelo John Stuart Mill. Essa defesa segue, lembra daquele primeiro parágrafo do Ludwig von Mises? Essa defesa está lá no começo, naquele primeiro parágrafo sobre igualdade de direitos. Em nenhum momento o John Stuart Mill prega, por exemplo, a mudança da natureza feminina, da natureza masculina, o fim das distinções de gênero, para que essa igualdade aconteça. Ele diz que, de uma forma muito clara, ele diz que a lei deve ser isonômica, as leis não devem perseguir as mulheres, ou, como aconteceu na Inglaterra, que não era uma perseguição às mulheres, era não dar privilégios aos homens. Então, até isso, acho que a maioria das pessoas hoje concorda, e essa evolução acabaria por acontecer naturalmente, independente do movimento feminista. John Stuart Mill não tinha a carteirinha do Fêmen, ele não era feminista, então não tem absolutamente nada a ver com o movimento feminista que ele está dizendo, e sim com os princípios liberais, princípios de igualdade, que vem inclusive de revoluções como a Revolução Americana, de pessoas como Alex Tocqueville, Edmund Burke, Thomas Paine, enfim. Pensamentos liberais, de uma forma geral. Bom, para concluir o ponto de vista do John Stuart Mill, é importante dizer que, na cabeça dele, se você ler o livro aqui, você vai ver, ele é meritocrático, como todos os liberais, e anticotas. Então ele não poderia passar no crivo do movimento feminista, ele jamais poderia ser um feminista. Porque ele em momento nenhum defende, por exemplo, a maioria dos sapateiros eram homens. Mas o John Stuart Mill é completamente contra criar cotas para inserir mulheres no mercado da sapataria. O que ele vai nos dizer? Bom, eu acredito, resumidamente, o pensamento do John Stuart Mill, eu acredito que em quase todos os âmbitos do mercado de trabalho, da economia, homens e mulheres são iguais. E se eu estiver certo, se homens e mulheres forem iguais, e nós abrirmos a livre concorrência, vamos abrir as portas do mercado, eles vão concorrer de igual para igual, e o melhor vai se estabelecer no mercado, e o pior vai sair. Aquilo que as mulheres forem boas, elas vão imperar. O que elas não forem boas vão sair. E é isso que tem que acontecer, naturalmente. Se as mulheres realmente não conseguirem ser pedreiras, engenheira, limpar esgoto, elas não vão para esse mercado de trabalho e ninguém deve interferir. Isso deve ser regulado pelo mercado de uma forma natural. Veja,
Só nessa definição nós vemos um abismo enorme entre o que se tornou o movimento feminista de hoje e o que defendia John Stuart Mill a respeito da inserção das mulheres no mercado de trabalho. Eu vou ler uma citação para encerrar a nossa aula número 1, que está na página 83 desse livrinho aqui, que é uma edição da Almedina, né, caso você queira conferir depois. John Stuart Mill, nós vamos parar para analisar esse trecho ponto por ponto, porque é, para mim, um dos melhores trechos do livro e que sintetiza o ponto de vista dos liberais a respeito das mulheres no mercado de trabalho. Olha o que nos diz John Stuart Mill. Não será pelo simples fato de lhes ser permitido dar livre curso à sua natureza. Então, vamos dar livre curso à natureza das mulheres, tá? Então, não será pelo fato de nós liberarmos as mulheres que elas serão induzidas a fazer algo que seja contrário à sua natureza. Olha o que ele está dizendo. Olha, não tem problema nenhum nós permitirmos que as mulheres vão trabalhar no operariado, porque elas já faziam isso, é evidente. Não tem problema nenhum nós permitirmos que as mulheres façam qualquer coisa, concorram a cargos políticos, que elas vão trabalhar numa mina, que elas virem eletricistas. Não tem problema nenhum. Porque se isso não for da natureza da mulher, ela naturalmente vai rejeitar essas coisas. Então veja, John Stuart Mill tinha um respeito enorme pelas preferências, pelas inclinações naturais que existem entre homens e mulheres. Só nisso daqui o movimento feminista já reprovou. Vou mostrar pra vocês. Aqui na página 195 do meu livro nós temos uma citação da Simone de Beauvoir, onde ela nos diz o seguinte. Olha só o que nos diz a Simone de Beauvoir. O trabalho da dona de casa não visa a criação de qualquer coisa durável. A dona de casa é parasita. É para o seu bem-estar que a situação deve ser alterada. E essa situação deve ser a situação de coisas, status quo, né? Proibindo o casamento como uma carreira para as mulheres. Ou seja, a Simone de Beauvoir queria proibir que as mulheres casassem e parassem de trabalhar. As mulheres não devem ter essa escolha de ficar em casa com os filhos. Não devem, as mulheres devem ser proibidas. Ou seja, olha o abismo entre o que está nos dizendo a Simone de Beauvoir e o que está nos dizendo o John Stuart Mill, que é um liberal. Não tem nada a ver com feminismo, que não tem carteirinha do Fêmen, que não tá nem aí pra nada, que não vinha na marcha das vadias, ele tem nada a ver com isso, ele é um liberal. Ele está nos dizendo assim, as mulheres devem ser livres para exercer cargos no mundo do trabalho. Se a sua natureza for contrária àquela atividade, elas não vão fazer aquilo. E deu, pronto. A Simone de Beauvoir está nos dizendo, não basta as mulheres terem acesso ao mercado de trabalho, elas têm que ser proibidas de não acessá-lo. Elas precisam ser obrigadas a ir para o mercado de trabalho. Então veja como há uma distância grande entre o movimento liberal, que aqui com John Stuart Mill lá de 1860, e como o movimento feminista se tornou. Vamos continuar. Na mesma página 82 e 83 ele nos diz o seguinte. A ânsia humana de interferir em nome da natureza é uma solicitude desnecessária. O que ele está querendo dizer? Não precisa o ser humano vir aqui, as mulheres estão indo muito em loja, vão fazer alguma coisa para as meninas nas lojas. Não precisa fazer isso. Ele está dizendo que não se deve interferir via lei, via qualquer decreto, seja como for, no comportamento natural das pessoas, especialmente das mulheres. O que a gente vê que não acontece. A respeito do que as mulheres são capazes de fazer, mas não tão bem quanto os homens concorrentes, a competição, ou seja, a concorrência do mercado, será suficiente para as excluir. Olha essa frase que é importante. Ele está dizendo aqui pra gente. Olha, se as mulheres gostam ou não gostam do negócio, se elas são boas ou não nisso, nós vamos ver quando elas começarem a trabalhar. Pois ninguém, olha o que ele nos diz aqui, ninguém está a pedir leis protecionistas e regalias para as mulheres. Então tá, se não tem lei protecionista, se não tem regalia, eu não preciso criar nenhum dispositivo, só preciso liberar pra todo mundo livre para fazer o que quiser. Vamos ver se as mulheres vão para engenharia civil, se elas vão ser engenheiras do petróleo, vamos ver se elas vão para construção civil, vamos ver se elas querem ser astronautas, vamos ver se elas vão se candidatar para os cargos. Não precisa criar leis para que seja assegurado fundo partidário para que elas se candidatem, não precisa criar leis para que seja facilitado o acesso da mulher, não precisa fazer isso. É o que nos diz ele, que é o oposto do que o movimento feminista diz. E olha a continuação. Se as mulheres têm naturalmente mais propensão para umas coisas do que para outras, não são precisas leis nem formação social para convencer a maioria das mulheres. Isso aqui é completamente o oposto do que o movimento feminista faz. Vou dar um exemplo bem bizarro para vocês. Existe um debate meu na Jovem Pan, onde eu converso com uma feminista, que eu acho que o nome dela é Amanda, enfim. A Amanda está reclamando naquele debate que tem comigo do caso Neymar e Marta. Nós estamos falando sobre futebol. Olha o que nos diz o John Stuart Mill. Se as mulheres têm naturalmente maior propensão para umas coisas do que para as outras, vai ser tudo normal, elas vão dominar aquele mercado. Isso não acontece no futebol, porque as pessoas não querem assistir o futebol feminino, nem as mulheres não assistem. Os homens assistem o masculino, as mulheres não assistem nem o feminino, quando assistem o masculino, então ninguém assiste futebol feminino. Existe um público relativamente muito menor, motivo pelo qual esse mercado movimenta menos dinheiro, motivo pelo qual a Marta ganha menos que o Neymar. Pro John Stuart Mill, essa questão está encerrada. Tá bom, tá justo esse salário. Cada um vai ganhar o salário conforme consegue movimentar o mercado. Mas as feministas não. Inclusive, há nesse debate com essa moça da Jovem Pan, uma parte onde ela diz que devíamos diminuir o tamanho da trave do gol do futebol feminino e igualar o salário. Bom, ou nós vamos igualar o salário via força de lei, que é muito absurdo e antiliberal, ou nós vamos diminuir o tamanho do gol, porque não é justo diminuir o tamanho do gol e ainda aumentar o salário. Então, veja, o John Stuart Mill está dizendo aqui que não se vai pedir regalias nem leis protecionistas. Mas não é isso que acontece na prática. Então, no caso da política, esse é mais um exemplo. As mulheres, pro John Stuart Mill, devem ser livres para ingressar no mundo da política. E, vocês sabem, eu sou prova disso, sou deputada estadual. Ninguém me impediu de sair candidata. Por mais que eu possa ter dificuldades que aí são pessoais ou até mesmo biológicas, isso aí é problema meu, né? As oportunidades estavam abertas, ninguém me impediu de ser candidata. Ninguém impede as mulheres de serem candidatas. Ainda assim, elas não estão se apresentando para os cargos. Como o movimento feminista reage a essa questão? Qual seria a reação de um liberal que respeita a natureza, como John Stuart Mill? Olha, poucas mulheres estão se candidatando, o que deve significar que poucas mulheres se interessam pela vida pública ao ponto de se candidatar.
Como o movimento feminista interpreta? Temos que criar uma cota para assegurar a permanência das mulheres, por isso no Brasil nós temos uma cota de segurança de gênero de 30%, significa que nenhum partido pode ter mais de 70% de homens ou mais de 70% de mulheres. Então eu não posso criar um partido só de mulheres, eu teria que ter 30% de homens. Enfim, uma cota que assegura presença de 30% no mínimo de mulheres. E agora existem já, por exemplo, na Câmara, na Assembleia Legislativa onde eu trabalho, projetos para aumentar esse índice para 50%. Se os partidos políticos já têm uma dificuldade absurda de cooptar mulheres para serem candidatas numa faixa de 30% a 50%, vai quebrar os partidos, né? É por isso que existem tantas candidaturas laranja. Nas últimas eleições, por exemplo, numa pesquisa rápida que nós fizemos lá no meu gabinete, nós vimos que cerca de 15 mil candidaturas foram candidaturas fantasmas. Ou seja, a pessoa colocou seu nome, mas ela nem votou em si mesma. E dessas 15 mil candidaturas, mais de 10 mil eram mulheres. Ou seja, colocam o seu nome lá porque são prima, esposa de alguém que lhes pediu um favor para preencher essa cota. E não bastando isso, o fato de já existir uma lei, ainda se gasta dinheiro em campanhas publicitárias, dinheiro público, seu dinheiro, meu, incentivado por movimentos feministas, grupos de mulheres, para fazer propaganda, para convencer as mulheres a serem inseridas no mercado de trabalho. Veja, ninguém precisa fazer propaganda para convencer as mulheres a irem ao salão de beleza, porque elas já vão, porque elas já querem ir. Comprar um monte de sapatos. Mulheres, comprem mais sapatos, compram um pouco. Ninguém precisa fazer isso. Todas as coisas que as mulheres naturalmente gostam de fazer, elas têm feito. Exemplo, preencher as cadeiras dos cursos de pedagogia, dos cursos de enfermagem, dos cursos de moda, muitas mulheres, que é isso que eles interessam, elas querem fazer, querem exercer essas profissões, psicóloga, jornalista, e estão ocupando esses espaços. Enfim, espero que você tenha conseguido entender rapidamente nessa nossa aula que os interesses em torno da inserção da mulher no mercado de trabalho, eles têm a ver com gerar dinheiro, gerar riqueza, competição entre países, interesses de políticos de esquerda ou de direita, mais do que com o próprio bem-estar das mulheres. Não, você veja, o John Stuart Mill está falando aqui sobre liberdade das mulheres, igualdade de direitos, né? Mas nós veremos depois, na aula 3, o ponto de vista marxista sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho. Poucos desses ideólogos estão preocupados em agradar a mulher, em lhe dar uma vida melhor, mas sim encaixá-las em um modelo econômico, seja o capitalista ou o socialista. Como você pode ver, também para resumir e fechar nossa aula, o trabalho não é exatamente uma conquista e um direito. É algo que sempre foi, na maior parte do tempo da história, difícil e pesado e exercido pelos homens, tanto quanto mais pesado fosse, quanto mais difícil fosse, quanto mais distante fosse. Então, até este momento aqui, embora existissem desigualdades jurídicas e civis, sim, que precisavam ser aplainadas através de leis mais justas e que seriam aplainadas através do trabalho de liberais como John Stuart Mill, dispensando a atividade da militância feminista, apesar de existirem essas desigualdades em um ponto, há inúmeras outras desigualdades e desvantagens em outros pontos sociais, como na questão do trabalho. Esse é um ponto que eu reforço em todas as aulas e eu quero continuar a reforçar. Sempre que você for analisar a situação entre homens e mulheres, leve em conta uma análise relativa. Onde estão os homens, onde estão as mulheres e os diversos fatores. Existem muitos aspectos da vida social em que as mulheres estão em vantagem. Existem outros onde os homens estão em vantagem. Isso acontece porque homens e mulheres são diferentes. Então sempre vai existir essa desigualdade, seja social, seja econômica. Aliás, as desigualdades sociais, econômicas, de todo tipo, inclusive biológicas, elas existem mesmo entre dois irmãos gêmeos, entre um irmão e outro, entre esposo e marido, entre você e seu pai, entre você e seu patrão, entre você e seu melhor amigo. Isso sempre vão existir, essas desigualdades. É o que nós não podemos permitir, o que nós não estamos defendendo nesse curso é a perpetuação dessas desigualdades ou opressões. Mas veja, John Stuart Mill, que é um liberal, dispensava o movimento feminista, não era parte dele, e fez um bom trabalho em defesa da igualdade jurídica, da igualdade civil entre homens e mulheres. Mas, evidente, ele, assim como muitos outros liberais, não estavam exatamente interessados na felicidade da mulher, mas sim em preencher, em completar um quadro ideológico de um lado, de uma vertente, é a vertente liberal. Espero que você guarde isso na memória para na nossa próxima aula, quando nós falarmos sobre o marxismo, você conseguir comparar o liberalismo, que nós vimos brevemente aqui, com o marxismo que veremos na aula que vem. Obrigada.